Agora, a gente tem uma informação que chega aqui, o Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, né, ele acaba de postar aqui no Twitter, eu vou pedir para o Igor, a gente tem na mão, chefe? Ele diz o seguinte, eu vou tentar falar com ele aqui ao vivo. Ele diz o seguinte, ele disse que o governo Lula descobriu que Bolsonaro decretou sigilo sobre os telegramas do Itamaraty relacionados ao assassinato de Marielle Franco. E aí ele faz uma provocação aqui que eu vou evitar, porque ele usa um termo agressivo para se referir ao presidente, está na sua tela. Isso ele postou, que o governo Lula teria descoberto que Bolsonaro decretou sigilo sobre telegramas do Itamaraty relacionados ao assassinato de Marielle. Enquanto a gente está tentando trazer ali o áudio do nosso querido Leandro Rezende, eu vou telefonar aqui para o deputado Guilherme Boulos, ele foi eleito, para ver se eu consigo entender exatamente de onde ele obteve essa informação. O Leandro Rezende apurou, falou com o Ministério Público do Rio, que atua há anos na investigação do assassinato da Marielle, como a gente falou mais cedo, um homem vinculado pelas autoridades às milícias, a grupos de extermínio, Rony Lessa, ele era policial, atirador de elite da Polícia do Rio, ele foi preso, acusado de ser o executor do assassinato de Marielle Franco. Na casa dele foi feita, em propriedade dele foi feita a maior apreensão de fuzis da história do Rio, mas o mandante do assassinato ele não entregou. Segundo o Leandro Rezende, é nisso que o ministro Flávio Dino diz publicamente, inclusive, quer centrar o foco da apuração da PF. Quem mandou matar a Marielle? Por que mandaram matar a Marielle? E aí agora o Ministério Público fala, olha, federalizar pode não ser exatamente a melhor coisa para o encaminhamento à solução do caso. Imagina a minha honra de estar aqui neste momento, ao lado dessas autoridades públicas, nosso vice-presidente, agora ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ao lado desse time da economia que vai fazer a diferença e vai fazer com que este governo dê certo, apresentando as propostas certas para não faltar orçamento e dinheiro para as políticas públicas a serem desempenhadas pela Soninha, pela Marina Silva, pela Nísia, pela Cida, pela Daniela, pela Luciana, pela Esther vai fazer parte do time, pela Aniele, pelas nossas ministras e ministros que têm a responsabilidade nas suas atividades fins. Imaginem a minha responsabilidade e também honra de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem a chave do cofre na mão. Estar ao lado da Esther, ministra de Gestão, seremos um quarteto a favor do Brasil. E aqui eu faço uma confidência. Eu achava que não deveria aceitar o ministério do presidente Lula, porque, na realidade, quando aqui muitos falaram, depois do resultado do segundo turno, na mesma hora eu comecei a redigir um manifesto à nação brasileira. E naquele manifesto eu dizia, e o presidente pediu que eu tirasse o manifesto que estava escrito, que eu estava indo no segundo turno, votando e depositando o meu voto, a minha confiança, o meu apoio, ao único presidente democrata que o povo brasileiro levou para o segundo turno, e que eu não queria, naquele momento, nenhuma condição, nenhum cargo, nenhum ministério. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento.
Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Senhoras e senhores, todos aqui já foram devidamente nominados. Quero fazer um agradecimento especial ao Senado Federal. Em nome do presidente em exercício veneziano, eu cumprimento meus colegas Marcelo, Rose querida, você também mudou o voo para estar aqui, muito obrigada. Elisiane, muito obrigada pelas palavras. E senadores e senadoras que de alguma forma não consigo visualizar. Em seus nomes eu cumprimento aqui aqueles e aquelas. E aqui vai minha homenagem especial a todos que foram responsáveis por chegar até aqui. Se hoje eu sou ministra do Planejamento e Orçamento, é porque eu tive um time no meu gabinete, através do Tião e da Jaqueline, eu cumprimento a todos, e um time de consultores, de assessores, de servidores públicos do Senado Federal, que estiveram sempre prontos a me ajudar, a me ensinar, a progredir, a corrigir os meus erros e conosco se somar a favor na aprovação de projetos relevantes para o Brasil. A minha gratidão também a vocês. Feitas as devidas homenagens, eu sintetizo e encerro aqui essa primeira parte de nominata, fazendo aqui um agradecimento especial aos demais poderes que se fazem presentes em nome do presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Vamos conversar ainda muito, vamos trabalhar juntos numa passe numa área que, de acordo com a determinação, não só do presidente Lula, mas da determinação do nosso também ministro da Casa Civil, Rui Costa, teremos que trabalhar muito no planejamento a médio e longo prazo. Então, em seu nome, eu cumprimento as demais autoridades, os ministros que se fazem aqui presentes em nome dos ministros do MDB, Jader Filho e Renan Filho. E não poderia encerrar essa primeira parte sem fazer um agradecimento especial a uma pessoa que esteve comigo desde o primeiro dia da minha vida política aos 18 anos de idade. Um agradecimento especial ao meu marido, Eduardo Rocha. É o seu amor, o seu carinho, o seu amor, o seu carinho, especialmente o seu incentivo, que permitem que eu tenha tranquilidade de deixar a nossa casa e as nossas filhas para servir ao Brasil. Senhoras e senhores, o último domingo foi, sem dúvida, um dos mais importantes da nossa história. Um dia tomado por um misto de profunda alegria e de um alívio reconfortante. Depois de 4 anos de negacionismo à vida, ataques à democracia, discursos de ódio, mentiras deslavadas e divisão entre os brasileiros, aquele foi o dia de paz, 1º de janeiro de 2023, Randolph Rodrigues, meu colega, naquele domingo, foi o dia de festa da democracia, o dia em que o Brasil reencontrou com a sua verdadeira história. O povo brasileiro foi ouvido nas ruas, o rito da Constituição foi cumprido. No discurso do presidente Lula ficou evidente a diferença da democracia de hoje da barbárie de ontem. Onde se via, no passado, o discurso de armas, ali se ouviu o discurso dos livros. Onde se sentia a desigualdade, ali se viu o sonho da igualdade. Onde se pregou a negação, ali estava, no discurso do presidente Lula, a defesa da vida, da diversidade e do meio ambiente. Onde se via a insensibilidade de um governo e a indiferença, naquela rampa, ao lado do povo brasileiro, representado na nossa diversidade, se estampou a emoção de um presidente que disse que não irá descansar, enquanto o Brasil não estiver devidamente alimentado. Aliás, ali só havia 3 palavras de ordem: união, pacificação e reconstrução. O Brasil, digo agora eu, voltou ao curso normal da sua história, ao curso normal da oração de São Francisco.
Onde há ódio, que todos nós agora levemos o amor. Quis o destino e Deus que eu participasse desse momento histórico, como candidata à presidência da República por uma frente democrática e de partidos. E ali, justamente ali, eu ganhei a consciência do papel que eu precisava desempenhar. Primeiro, para reposicionar o centro democrático no Brasil. Porque a não se fazer isso, como está acontecendo com o mundo, quando os partidos do centro se apequenam ou se enfraquecem, eles dão espaço para toda sorte de extremismo.